Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar. E antes de nós iniciarmos, peço que vocês curtam, compartilhem, nos sigam também aqui no YouTube e na rede social vizinha. Sigam também nossos patrocinadores e apoiadores, que sem eles não sairia esse podcast. E se você quiser ser um patrocinador ou um apoiador do nosso trabalho, entre em contato conosco. Para a nossa conversa de hoje, trouxemos uma convidada extremamente especial que tenho certeza que vai criar vários apartamentos na cabeça de vocês. Se apresente para nós, minha querida. Olá a todos, bom dia, boa noite, né? É um prazer estar aqui, né? E fiquei bem surpresa com o convite e aceitei de imediato porque acredito que, como eu tive dúvidas no meu processo, outras pessoas também terão, né? Então, meu nome é Tatiane Dalzotto Artuso, sou aqui de Getúlio Vargas e estou aqui hoje para contar um pouquinho sobre o meu processo, a minha história na questão do emagrecimento. Então, eu sou uma pessoa que sempre fui gordinha, né? Desde pequena, desde criança, sempre sofri com a questão da obesidade e com o passar dos anos só foi piorando, né? A gente fui adquirindo outras coisas, outros sintomas, ansiedade, né? Dificuldades para dormir, problemas de saúde, até que tomei a decisão, então, de fazer a cirurgia bariátrica. E é esse o motivo que me traz aqui, né? Porque é muitas dúvidas, incertezas, tem muitas coisas positivas, mas também trazem dúvidas e algo de negativo também, porque toda cirurgia ela é um processo bem invasivo, né? E como cheguei a tomar essa decisão, também acredito que muitas pessoas assim acreditam que não se deva fazer ou se deva. Tem gente que deu certo, para outras pessoas não deu, né? No meu caso, graças a Deus, deu certo. Mas até eu chegar a esse processo não foi assim, eu fui dormir hoje, acordei, amanhã vou fazer a cirurgia. Não foi um preparo assim de longos anos, na verdade, né? Então, assim, já tentei vários métodos de emagrecimento, com dietas, acompanhamento nutricional, com coaches, né? Atividade física. Então, emagrecia, mas daí vinha aquele efeito rebote e acabava engordando tudo de novo e às vezes muito mais, né? E associado com outras situações do dia a dia da gente também, porque ser mãe, ser professora, né? Trabalhar fora, cuidar dos filhos, cuidar da casa, a gente acaba acarretando várias outras responsabilidades e deixando o nosso eu para trás, né? Então, fui me descuidando também, né? Não cuidava muito bem da alimentação e o tempo era sempre para os outros, né? Era tempo para os meus filhos, destinado a eles, para minha família, e acabava assim não tirando aquele tempo que eu precisava, porque para um emagrecimento, a gente precisa também escolher ter um horário para fazer uma atividade física, né? Para te preparar a tua alimentação, porque não é chegar aqui, o que tem para comer? Eu vou fazer um sanduíche. O que tem na geladeira? Tem vou fazer um miojo. É prático o miojo, né? Tu põe no micro-ondas, 5 minutos está pronto. Mas não, uma alimentação saudável também ela exige tempo, preparo, organização. Então, aonde que eu ia tirar esse tempo se eu não estava destinando nenhum para mim? Mas tudo, assim, na verdade, começou em março de 2024. E eu comecei, assim, eu tive, assim, muita dor de cabeça. Eu comecei com muita dor de cabeça. Todo dia eu ia trabalhar com dor de cabeça, ia dormir com dor de cabeça. Eu nem conseguia dormir, às vezes, eu virava à noite acordada. Nada, nenhuma medicação passava. Aí comecei a verificar minha pressão e ela sempre estava alta. 15/10, 16/10, né? E foi ali, então, que eu marquei uma consulta com um cardiologista para ver o que estava acontecendo, né? Então, na própria consulta, eu já fui com pressão alta na consulta. Então, a doutora, assim, me deu vários exames. Eco, esteira, um mapa. E, graças a Deus, o coração estava sadio, né? A pressão não tinha prejudicado ainda
o funcionamento dele. Mas o pico alto da pressão se dava de madrugada, enquanto eu estava, né, dormindo, das 4 às 8 da manhã. Então, ela me sugeriu iniciar com medicação. E até então eu já tomava medicação para ansiedade. Então, eu estava com medicação para ansiedade. E mais pressão. E o médico, um clínico geral, já havia prescrito um remédio para dormir, porque o meu sono era curto durante a noite, né? Eu dormia pouco, 2 horas, 3 horas, às vezes eu nem dormia. Então, mas eu não tinha entrado com a medicação, porque eu ainda tinha receio, né, desse remédio controlado. Não sabia como é que ia ser o meu dia ou os meus dias. E como no trabalho exigia também bastante a minha presença e atenção, e não podia estar sonolenta, então eu acabei não aderindo a essa medicação. Aí, fiquei 1 mês tomando a medicação e eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo comigo? Estou enchendo meu organismo dessas coisas controladas, cada pouco vou ter que ir no médico para ver se está tudo bem, senão... Não. E eu sabia que tudo isso era por conta do meu peso, porque eu estava com 92 quilos e eu tenho 1,58 de altura, então eu estava muito acima, né, do peso para a minha altura. E foi ali, então, que eu disse assim, não, mas eu vou optar pela cirurgia bariátrica. Só que até eu chegar a essa decisão, já faziam 2 anos que eu fazia terapia, né? Por conta da ansiedade e outros fatores também. E eu também fazia parte de um grupo de bariátricos no Facebook. Eu não me manifestava, mas eu acompanhava todas as publicações. E assim, ó, a cada 10 publicações, às vezes tinha uma assim que trazia um ponto negativo da cirurgia. E eu ia acompanhando, né? Que passaram mal, que tiveram algum problema, questão de anemias profundas, falta de ferro no organismo, né? Mas fui colocando na balança, então, o que seria menos pior, né? Porque estava ruim do jeito que estava. Então, o que poderia ser menos pior? Ou eu passar, de repente, tomando vitaminas, né? Controlando a anemia. Ou passar o resto da minha vida, porque eu não estava conseguindo perder peso de forma natural, assim. Convencional. Como a maioria das pessoas fazem. Eu não tinha aquele autocontrole, né? E eu precisava de um pontapé inicial. Então, procurei um gastro. E eu fui, então, para Erechim, conversei com um doutor lá, e ele me disse, assim, que eu me enquadraria, assim, dentro de uma cirurgia pelo meu IMC, que já estava quase em 37, e as comorbidades que eu trazia, porque daí eu já levei todos os exames cardiológicos para ele ver, né? E eu já tinha exames também de sangue que eu tinha feito com essa doutora, então eu já fui, assim, com os exames em mão. Ele disse, não, você se enquadra, mas eu não faço. Eu não estou mais fazendo. E me indicou um outro médico. E eu fui nesse outro médico, excelente. Me deu uma aula, assim, sabe? Dos tipos de bariátricas que tem, né? Ele me disse que ele faz 2 tipos, que é a bypass e a sleeve. São... a minha condição poderia ser qualquer uma das duas, né? E ele me explicou, assim, que a bypass, ela é mais invasiva, porque ela tem ela precisa mexer no intestino, precisa reduzir o intestino, ligar uma parte do estômago, reduzir o estômago. Nada sai dali, tudo fica ali dentro, né? Mas ela tem esse trabalho todo. Porém, ela poderia trazer outras complicações, né? Essa parte do intestino que seria isolada, que não seria utilizada, é a parte da absorção das vitaminas. Então, para o resto da vida, eu teria que tomar vitaminas. Também essa parte do intestino que ficaria ali, ela era propenso a uma torção gástrica, né? E o uso de métodos anticoncepcionais também eu teria que trocar, ver com o ginecologista, porque tudo isso iria alterar também. Já o método sleeve, ele não traria nada disso, o intestino ficaria intacto, e o doutor cortaria ali 80% do estômago e tiraria, né? No caso, quem tem diabetes não pode fazer esse processo aí da sleeve, daí só pode ser a outra. Então, eu disse assim, nossa, só que a sleeve perde menos peso, né?
A bypass, eu perderia mais peso. Mas como eu não tinha obesidade mórbida e a minha meta era chegar nos 65 quilos, eu disse, não, eu quero a sleeve, né? Aí chegou a parte do financeiro, né? O doutor não fazia pelo meu plano. Um doutor excelente, queria muito ele, mas não fazia pelo meu plano. Eu disse assim, e agora? Volta a estaca zero, né? Então, eu lembrei, mas eu já tive familiares que fizeram bariátrica lá em Sananduva. E eu vou para lá. E eu fui, então, numa clínica de Sananduva, um gastro de lá, muito querido, muito prestativo da mesma forma. E também me disse, não, tu pode fazer sim. Eu já fui com todos os exames que eles já tinham me solicitado. E, já vou encaminhar pro hospital. O hospital encaminha pro teu plano. E aguarda a liberação. Meu Deus, sabe? Tomei um choque daí. É assim? É rápido assim? Não, é rápido aqui comigo, né? Com o plano demora mais. Tu vai ter que aguardar até passar pela liberação e tal. E aí foram quase 3 meses de espera até que eu recebi a mensagem, então, do hospital de lá. Tatiane, tua cirurgia foi liberada. Podemos agendar semana que vem a avaliação com a anestesista? Caraca. Bora lá, vamos lá. Era tudo que eu queria, né? Foi final de setembro e eu pensei, meu Deus, vai ser meu presente de aniversário, porque eu faço aniversário em outubro. Que presente de aniversário, né? Vamos lá. Passei pela avaliação, me explicou todo o processo, como é que ia ser. E aguardei daí o médico me chamar. Ele me chamou, então, 10 de outubro. 10 de outubro ele me chamou, a cirurgia foi dia 14, véspera do dia do professor. Presente também, né? Presente também. Passei meu feriadão fazendo a cirurgia. Adivinha quanto tempo de cirurgia? Chuta aí. 14, 15 horas. 40 minutos. 40 minutos de cirurgia, muito rápido. Caraca, nossa, eu botei 14 horas. 40 minutos? 40 minutos de cirurgia. Nossa. Bem rapidinho. É por vídeo? É por vídeo, foi por vídeo. 40 minutos? 40 minutos. E outra, eu não fiquei deitada totalmente, eu fiquei mais inclinada, assim, sabe? Mais inclinada. E o doutor fez por vídeo, 40 minutos, tirou meu estômago, depois ele me mostrou a foto dele. Coisa mais lindinha. E bem grandinho. Bem grandinho. Ele mediu por fora 28 centímetros. Você abriu algumas janelas... Deixa eu voltar um pouco mais. Tá bom. Esse processo teu até chegar à sua condição de saúde, que você não se sentia bem, ela vem ceivada por um processo de ansiedade, de transtorno. Se tu pudesse explicar um pouco mais sobre isso e tudo que desencadeou até você chegar nesse ponto, pô, não aguento mais e agora preciso fazer cirurgia. E o quanto a terapia te ajudou nesse processo de se entender e se conhecer melhor. Então, a ansiedade, ela vem por uma preocupação futura que a gente tem, né? E era isso que me trazia, sempre preocupação com o que vai acontecer amanhã. E parecia que tudo era minha responsabilidade, tá? Tanto no trabalho quanto em casa, tudo parecia que tinha que depender de mim. Então, eu sofria com essa preocupação futura, de cumprir prazos, né? De fazer tudo conforme era solicitado, de dar o meu máximo com tudo, essa preocupação de fazer o correto, né? E tudo isso foi, então, enchendo o copo, né? Enchendo o copo até que ele chegou num momento, assim, que eu fui fazer terapia, fiquei 2 anos fazendo terapia. Tanto é que eu lembro até hoje, a primeira sessão que eu tive com a minha psicóloga, ela me testou para ver como é que estava o meu pensamento funcional. Então, ela chegou para mim e disse assim, Tatiane, se você fosse ali fora, na porta, e uma conhecida tua estivesse vindo e passasse por você e não te cumprimentasse, o que você pensaria? Ela tá de mal comigo. Eu fiz alguma coisa para ela, mas eu não sei o que eu fiz. Né? Ela disse assim, por quê? Porque o teu pensamento tá pro lado negativo, né? Tá um pensamento funcional que tudo é problema causado por você. Você não pensou que daqui a pouco essa pessoa tá com um problema e veio pensando no problema dela e não te viu ali na porta?
E daí eu comecei, tem o outro lado, né? Que nem sempre o problema sou eu, ou eu fiz alguma coisa. E a partir dali, para te ver, isso já fazem uns 3 anos, né? Aquilo me marcou tanto na primeira sessão. Então, eu comecei a ver esse outro lado. Nem sempre vai ser por conta de mim, né? Pode ser que essa pessoa também esteja com alguma coisa que acabou afetando ali o relacionamento, a conversa e tal, naquele momento, né? E então, comecei a ver um outro lado que eu não via. E você acha que sem a terapia seria possível tomar a decisão que você tomou? Não, precisa de terapia. Tanto é que ela queria me dar alta em agosto e minha cirurgia aconteceu em outubro. E eu disse, não, espera para me dar alta, porque eu não sei como é que vai ser depois da cirurgia. Eu vou precisar de você. Então, eu sentia muita segurança nesse acompanhamento que eu fazia, né? E realmente precisa. Até porque eu precisei, né? Para o meu plano liberar, eu precisei levar um laudo psicológico. Eu precisei comprovar com um laudo psicológico que eu estaria em boas condições, né? Que o meu emocional estaria em boas condições. Precisei também ir no psiquiatra, levar um laudo psiquiátrico, um laudo de cardiologista, de endocrinologista e de nutricionista. Então, Nossa. Foram 5 laudos que eu precisei, 5 especialistas que eu precisei visitar, conversar para poder fazer todo o encaminhamento. E essa cirurgia bariátrica, eu acho que todo mundo sabe ou tem uma leve noção do que é. Mas ela não foi de imediato a tua primeira saída. Você tentou outros métodos e aí depois você voltou os olhos para a bariátrica. Eu já tinha, uns anos atrás, ido conversar porque eu queria fazer bariátrica e o médico na época me disse assim, vai procurar uma psicóloga, porque você não tem ainda as características para uma cirurgia. E daí realmente eu fui, né? Mas mais para tratar a questão da ansiedade, né? E compreender algumas coisas que a gente achava o cúmulo que fosse aquilo, né? Então a terapia ajuda bastante. E daí eu já tinha ido, mas como não foi, o médico disse que não dava naquela época para eu fazer, então eu tentei. Eu fui em instituições, em lugares que trabalham com emagrecimento, pessoas que trabalham com emagrecimento. Emagreci 15 quilos, 12 quilos. Bastante. Né? Mas eu voltei. E voltei muito mais do que eu estava naquela época, né? Nunca, nem em final de gravidez, de gestação, eu cheguei num peso como eu estava. Então, e eu tinha aquela necessidade que para me fazer bem eu tinha que comer. E a questão das características para se enquadrar na cirurgia, quais são elas? Então, se você tem obesidade mórbida, que o IMC é acima de 40, você não precisa comprovar nenhuma comorbidade. Você já entra e já consegue fazer, tanto por plano quanto pelo SUS, né? Porque o SUS também dispõe dessa cirurgia. Ou, se você tiver o IMC acima de 35, com comorbidades, mas comorbidades específicas, né? Porque tem uma legislação. Agora eu não lembro o nome, mas tem uma legislação que ela diz quais são essas comorbidades. A pressão alta eu sei que é uma, tá? Essa gordura no fígado que eu tinha também, tem um nome científico, eu não lembro. Mas também era uma das comorbidades. E colesterol. Então foram essas 3 que eu consegui comprovar. E como que foi o teu processo pós-cirúrgico? Então... Que eu acho que esse é mais delicado, né? Isso. No primeiro dia, no dia da cirurgia e o dia posterior, eu pensei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Vai ser sempre assim? Porque eu não conseguia nem tomar um gole de água. Já enchia. Não é que enchia, parecia que ia trancar tudo, sabe? Então, assim, eu levei um dia inteiro para tomar um copinho, aqueles de coco, de água de coco, sabe? 24 horas eu levei para tomar aquela água. Porque um gole, eu tinha que dividir ela em vários golinhos pequenos. E eu tinha muita sede. Depois da cirurgia, me deu muita sede e eu não podia beber. Ah, não podia? Não conseguia, não né? conseguia. Eu não conseguia. E eu pensei, meu Deus, o que eu fiz? Bateu o arrependimento, né?
Mas isso foi... Daí o médico veio, fez a visita, ele disse, não te preocupe, que isso é só o primeiro, segundo dia, depois tu vai ver que vai melhorando e tal. Eu fiquei só um dia internada, eu fiz a cirurgia às 5 da tarde e eu saí às 6 da tarde do outro dia. Você vai ter que caminhar bastante, quero que você caminhe bastante, né? Então, eu andava nos corredores, né? E realmente, assim, ó, já no outro dia, mais pro final do dia, eu já foi ficando melhor, foi passando essa sensação. É uma sensação que parece que tu não tem mais nada, que tem um anel ali trancando que não vai passar a comida. E falam de um tal de dumping. Eu nunca tive, né? Mas muitos bariátricos tiveram. Que é esse mal-estar, assim. Muitos até relatam, até nesse grupo que eu estava ali, muitos relataram, hoje eu vi Jesus e voltei. Porque deve ser uma sensação muito ruim. Mas eu nunca tive. Eu nunca tive, porque tem um protocolo para a gente seguir depois da cirurgia. A gente precisa fazer certinho o que o médico orienta, que o nutricionista orienta. Então, não tem... Se você fizer certo, você passa bem. Eu passei muito bem. Eu tinha uma alimentação. Então, eu começava amanhã com Gatorade. Mas só líquido ou Só líquido. Só líquido? 10 dias líquidos e aquela medida. Nossa. Mas, assim, é uma coisa muito doida, porque você não sente fome. Não sente, né? Até a parte do estômago que foi retirada, ela tem um hormônio chamado grelina, que é a que manda informação para o teu cérebro que você precisa comer. Então, foi tirado, tá? Então, eu não tinha essa informação de fome, eu não sentia fome. Mas eu sabia que eu tinha que tomar aquela... Sim, precisava se alimentar. Que eu precisava me alimentar, porque uma das características que dava a minha mão gelada. Né? Até hoje, assim, quando eu sinto que a minha mão está gelada, eu preciso colocar alguma coisa, preciso comer alguma coisa. Né? A mão gelou, falta de energia, né? Então, eu começava com Gatorade, 1h30 depois eu tomava um iogurte sem lactose, 1h30 depois eu tomava um caldinho salgado, 1h30 depois era um suco natural, e assim ia, sabe? Revezando. E nesses intervalos de 1h30, água a qualquer momento, chá a qualquer momento, né? Mas chimarrão, essas coisas, nem falar. Não, chimarrão eu levei uns 10 dias para tomar. Depois ela liberou, a Nutri liberou. E como que ficou o teu estado psicológico? Se afetou de você entender que você não tem mais um pedaço digestivo, um pedaço de estômago? Então, quando eu tomei a decisão, que eu cheguei para a primeira pessoa que eu cheguei foi para minha psicóloga, eu disse assim, eu tomei uma decisão, mas eu acho que você não vai concordar. Porque quando a gente fala, eu vou fazer a bariátrica, vem a ideia assim, não faz. Muita gente passou mal, muita gente ficou com problemas com bebidas, muitas ficaram depressivos, não faz. Aí vem toda essa negatividade, né? Então, eu cheguei para ela e disse assim, eu tomei uma decisão, mas eu sei que tu não vai gostar, porque ela sempre me orientou e me motivou a fazer atividade física, cuidar da alimentação, né? E eu disse, eu quero fazer a bariátrica. E ela, parabéns pela tua decisão, tô aqui para te ajudar. E acredito que você, se depender da minha ajuda, você vai conseguir. Ela, nossa, então era tudo que eu queria ouvir, né? Claro. Era tudo que eu queria ouvir naquele momento. Se você tá aqui para me apoiar, que é especialista, e vê que a minha saúde mental tá ok, tá ótima, então vamos lá. Ninguém mais precisa, né, dizer... O médico disse que eu tô apta para fazer. Você diz que a minha saúde mental tá boa, então é o que eu preciso, né? Mas também, minha família, minha mãe também aceitou, se é o teu desejo, tô aqui, vou ter cuidado depois da cirurgia. Meu marido ficou meio assim, né? Porque ele disse, tu não precisa fazer cirurgia, né? E eu, claro que eu preciso. Não, mas tá bom assim, pra quê fazer cirurgia? Também no meu trabalho eu cheguei assim, olha, eu tomei uma decisão, mas eu gostaria que vocês não falassem nada, né? Eu vou fazer a bariátrica. Daí me olhavam assim, né? No começo, depois devagarinho foram aceitando e hoje veem assim, ó, como pra mim foi positivo. Pra mim deu certo. Só que assim, ó, eu sei que
eu entrei no hospital podendo comer um X inteiro. Mas eu saí de lá sabendo que eu não ia fazer mais isso. Então, e uma das coisas assim que eu também... Você já tinha a real noção Já disso. tinha a real noção. E eu sabia assim, ó, que qualquer prejuízo que eu viesse a ter, né? Que eu sabia que poderiam acontecer, eu não ia reclamar. Eu não ia reclamar porque era uma coisa que eu decidi. Uhum. Então, se eu decidi, eu não tive, assim, ninguém me pressionou para fazer. Ó, tu viu? Me mandou fazer a bariátrica, olha agora como é que eu tô. Não, foi uma decisão minha. Então, eu decidi que eu não ia reclamar de nada. Né? E eu ia guardar para mim se alguma coisa não desse certo. Uhum. Mas tudo deu certo. Que bom. Tudo deu certo. Mas hoje, por exemplo, a tua alimentação, ela é liberada. Você pode comer o que você... Sim, eu assim, não tenho nada restrito. Eu posso comer até chocolate, se eu quiser. Só que, claro, eu tenho que cuidar para não exagerar, né? Eu sei que chocolate engorda, pães engordam, massas engordam. Então, assim, ó, como eu sei que agora eu tô nesse processo todo e tive 1 ano de acompanhamento direto com a nutricionista... Uhum. Eu sei que se eu comer aquilo lá, não vai ser bom para mim, eu posso voltar a engordar. Então, eu cuido muito, eu como mais frutas, iogurte, coisas assim, procuro sem lactose também. Mais assim, carnes, proteínas. Tem coisas que eu não gosto, né? A gente não gosta de tudo aqui. Sim. Mas normal. eu me esforço, assim, para seguir o que... E atividade física também liberada? Qualquer atividade física? Liberado. Não tem restrição nenhuma? Não, nenhuma. Deixa eu ver, eu fiz a cirurgia em outubro. Já ali, finalzinho de novembro, já fui liberada para fazer atividade física. Daí já comecei com hitbox. Ah, que legal. Hitbox. E fiquei um tempo fazendo, porque daí eu queria agilizar, fazer mais cardio, né? Para perder peso. Aí, em agosto, eu comecei daí com a musculação. Mais atividade de musculação. Superiores, inferiores. E como que você coloca a tua vida antes da bariátrica e agora? Gente, foi uma virada de chave muito boa. Muito boa, porque eu comecei a organizar o meu dia e a cronometrar as minhas atividades para dar tempo de fazer tudo. Pá, que massa. Aquele negócio assim, eu trabalho o dia inteiro, ou de noite eu tô cansada. Não. Tanto é que, além de fazer atividade física e tudo que eu já fazia, eu voltei a estudar. Eu comecei a fazer uma pós-presencial, fiz disciplina de mestrado presencial, né? Então, eu consegui agregar ainda mais tudo isso ao meu horário e dava tempo tranquilo de fazer tudo. Então, é organização mesmo. E como é que ficou a tua autoestima? Nossa, é muito bom, porque a gente chega num lugar assim, nossa, como você tá bem, que bonita que você tá. E rejuvenesce, né? Porque eu já tava com uma aparência de mais idade, né? Então, assim, e a autoestima te faz com que te motive a fazer mais coisas, né? E tu teve algum ponto negativo da bariátrica? Sim, a perda de cabelo. Sério? Sim. Ainda de todas as situações que poderiam ocorrer, eu acredito ainda que foi a menor de todas elas, né? Não sabia que podia dar perda de cabelo. Perde por conta da própria cirurgia, anestesia, né? E depois, claro, porque você reduz muito o peso, você vai perdendo nutrientes. Tanto é que a cada 6 meses eu refaço sempre todos os exames, vejo como é que tá as vitaminas. E eu tomo vitamina, né? Eu tomo a vitamina D e a vitamina própria para quem fez bariátrica. Então, tem uma vitamina específica? Sim, tem. Então, eu troquei o remédio da ansiedade e o da pressão por as vitaminas. Que seria algo mais saudável do que um suplemento. É um suplemento. Então, e faço uma vez por ano a complementação através da injeção da vitamina B12. E quanto tempo faz que você fez a bariátrica? Hoje, dia 14, fazem 15 meses. 15 meses? 1 ano e 3 meses. E nesse período, quanto peso você perdeu? 32 quilos. 32 quilos? 32. E o mais interessante é que foi um processo assim, tipo, não foi aquela coisa assim, rápida, 10 quilos, 15 quilos, sabe?
Os 3 primeiros meses, sim, deu 15 quilos, assim, muito rápido. Depois foi uma coisa, assim, gradativa, sabe? 1 quilo por semana, bem o que deveria ser. Então, não foi aquela coisa brusca, Sim. né? E o método que eu tive foi o sleeve, eu acho que eu já disse, né? E isso também contribuiu, também para ser um processo mais lento. Mais lento. Eu vou fazer uma pergunta, talvez seja meia ridícula assim, mas porque eu não entendo mesmo. A questão da bariátrica e fazer uma lipo, tem muita diferença? Olha, eu nunca fiz lipo. Pretendo fazer as reparadoras, porque com a perda de peso, a pele ficou flácida, né? Uhum. Ainda assim, mais aonde continha maior gordura, que é na barriga, né? Mas tanto braço, perna ali, consegui. Voltou. Sim, voltou sem prejuízos, assim, eu digo, estéticos, né? Sim. Mas, assim, muitas pessoas, após a bariátrica, fazem as cirurgias reparadoras, né? E tanto o SUS quanto o plano, eles precisam cobrir quem faz, né? Tem uma legislação ali. É difícil, porque geralmente você tem que entrar com um pedido, com uma solicitação, né? Demora, mas é permitido, né? No caso. Mas no caso hoje, por exemplo, se você descuidar da tua alimentação, você eu posso voltar a engordar. pode voltar a engordar? Posso, porque o estômago ele pode dilatar de novo. Ele pode voltar ao tamanho que era antes? Ele pode dilatar. Por isso, assim, ó... por isso o cuidado, esse acompanhamento psicológico. A minha Nutri, a Nutri que me acompanhou nas primeiras sessões, ela disse assim, olha, Tatiane, o primeiro ano é a lua de mel, você só emagrece. Uhum. O segundo ano é aquele teste, assim, que você tem para se reeducar e se estabilizar. E a partir do terceiro ano, se você não se cuidar, você começa a repor o teu peso de novo. Então, você tem que mudar, tem que criar esses hábitos todos nesses 2 primeiros anos. Os hábitos saudáveis, né? Os hábitos saudáveis. E como que você fez para modificar esses teus hábitos? Você começou a modificar antes da cirurgia ou depois? Depois da cirurgia. E conseguiu bem? Porque é difícil mudar um hábito. É difícil. Mas que nem se disse, é uma coisa assim, ó, que você entra com um pensamento e você sai com o outro. Né? Então, até porque no começo a gente não consegue se alimentar, né? É 10 dias de dieta líquida, depois é mais 15 de dieta pastosa, para depois entrar, então, com uma alimentação normal, que a gente diz, né? E muitas vezes eu nem conseguia comer o que a Nutri dizia das porções, porque estava tão pequenininho o estômago, né? E tem que saber a hora de parar. Né? Então, eu sabia que quando eu colocava, né, eu sentia que enchia, eu dizia, não posso pôr mais. Porque uma vez só eu vomitei. Só teve uma vez que eu vomitei porque eu comi um pouquinho a mais do que o meu estômago estava precisando, para encher. Então, aquele dia, né, só que não é o correto. Só que o mal-estar estava tanto que eu precisei, então, pôr para fora. Mas daí depois segue a vida normal. Agora eu sei, não posso exagerar porque vai me acontecer isso. E a questão do banheiro, assim, das tuas funções digestivas, ela fica prejudicada por um tempo ou tudo normal? Não, tudo normal. Tudo normal. Porque tem um cuidado com a dieta, né? Tanto é que se tira toda a lactose ali no começo, né? Então, nada de lactose, que pode gerar bastante, né, problemas intestinais. Então, seguiu normal, assim, sabe? Sabe que eu conheço alguns que fizeram bariátrica, assim, mas eu nunca tive esse contato de pedir e tal, porque às vezes que a gente fica naquela, será que eu vou ser invasivo? Será que eu não vou ser invasivo? De fazer um montão de perguntas, sabe? E alguns que eu conheço que fizeram bariátrica tiveram um rebote alto, assim, dobraram praticamente o peso que tinham antes de fazer. De repente não estavam preparados antes. Psicologicamente, né? Uhum. Por isso a importância da terapia, né? Muita. Porque a terapia, ela vai te delinear nesse caminho, né? Vai ver o que você precisa mudar, o que você precisa
reconstruir, reconfigurar, para tomar uma decisão desse nível, né? Tanto é agora, porque assim, eu nunca fui de atividade física. Na verdade, nunca foi uma paixão minha, né? Tô aprendendo a gostar agora. Então, hoje, por exemplo, tô toda doída, porque fiquei uma semana viajando e não fui. Né? Então, agora, quando a gente volta, vem os prejuízos daquela semana que a gente não fez, né? E toda vez que eu vou colocar, de repente, uma coisa na boca, eu penso assim, meu Deus, é mais uma hora de atividade física que eu vou ter que fazer, né? Não vou, não vale a pena. Devolve. Não vale a pena, sabe? Então, vem esse pensamento na hora. Uma coisa que eu não tinha antes. Mas isso que eu ia te perguntar, como que você lida com as suas vontades hoje? Tipo, vontade do doce, vontade de tomar um vinho ou alguma bebida, alguma coisa assim. Como que você lida com essas vontades hoje? Assim, ou de comer algo mais gorduroso, mais pesado? Não, geralmente eu não como nada Não. assim pesado. Até porque me faz mal, né? Eu sei que vai me fazer mal. Então, assim, eu procuro evitar carnes gordurosas, né? Aprendi a comer bastante saladas. Aprendi a fazer muitas coisas que eu não sabia fazer, né? Até bolos com grãos, com aveia, coisa que eu não fazia, com frutas, né? E levar lanche, né, no trabalho. Então, assim, aprendi a comer, né? Porque eu não tomava café. Hoje ainda eu tenho essa dificuldade com o café da manhã. Agora que eu tô de férias, eu tô conseguindo fazer direitinho. Mas, assim, acordar às 6:30 da manhã e tomar café, uma dificuldade para mim. Então, eu levo uma coisinha, quando é 8 horas, eu como essa coisa. Essa coisinha que eu levei. Esse lanche que eu levei. Porque cedo assim eu não consigo. Come em porções. Né? E eu preciso me alimentar, tipo, a cada 2h30 comer alguma coisa. Porque se eu deixar esse tempo, se eu falhar o lanche da manhã, o lanche da tarde, né? Então, como às 8 horas, depois vou comer o meio-dia, dói o estômago. Né? Então, eu tenho que comer para não comer. Até porque vem aquela vontade assim, não, eu vou comer de meio-dia, então, porque eu não consegui comer antes, vem aquela fome, aí tu só consegue colocar aquela quantia que o teu estômago permite que você coloque. E daí dá um mal-estar, sabe? É tipo uma dor, um mal-estar ali. Então, sigo o que tem que ser para não sofrer essas consequências. Aprendi a fazer isso. E você sentiu muita dor no pós-operatório? Dor de estômago, assim? Não. Impressionante, dor não. Eu só essa sensação que eu senti de arrependimento ali no primeiro dia, porque eu queria beber água e eu não conseguia. Não conseguia. E eu achava que ia ser sempre assim. Único colateral. O único. Mas depois, 2 dias ali, depois seguiu normal. Caramba. Bom, eu fiz a cirurgia na segunda, que era feriadão, né? Na quarta-feira eu fui pra escola, fui pro trabalho, buscar uns papéis que eu precisava finalizar ali antes. Então eu já estava bem. Tava bem. Já Você ia estava caminhar, bem. tudo certinho. Sim, até o médico sugere que a gente caminha por conta da circulação sanguínea, né? Tive que tomar medicação para trombose depois, pós-cirúrgico também. Foram umas 5 injeções, 6 injeções, né? Que é de praxe da cirurgia, né? Porque a gente fica mais parado. Então, ele exige que a gente caminhe. E o teu sono, a tua pressão, como é que tá hoje? Incrível, assim, porque em uma semana eu não precisei mais de remédio para pressão. Uma semana? Uma semana. Ô, louco. Desceu, assim, era totalmente questão, assim, alimentar. Uma semana regulou. Uma semana. Eu até mandei mensagem pro médico, pro gastro, e disse assim, doutor, minha pressão tá 10/6. Caraca. E eu nem tomei o remédio ainda da pressão. Daí ele me disse assim, então faz assim, vai monitorando ela, se ela continuar assim, não toma. E fui abandonando e não precisei mais tomar. Era o peso. Era o peso. E o sono? Dorme tranquilo? Durmo tranquilo a noite inteira. Não tem mais essa dormir pouco ou insônia? Raramente. Cara, mas raramente. É impressionante isso, né? O E quanto... não tomo mais medicação para ansiedade também. Não toma mais também? Não. Pá, que massa, não tomo cara. Mais. No caso, mudou completamente teu estilo de vida. Total. Caramba. E me sinto super bem.
Agora, sim, sabe o que era você chegar um verão e você se sentir mal, porque eu saía do chuveiro suada, eu suava o tempo inteiro, aquele mal-estar, não ia para nenhum lugar, não colocava um biquíni, não colocava, sabe, não queria me mostrar, vergonha. E agora não, agora mudou completamente, assim. Tenho ainda bastante pele, gordura ali na barriga, porque era o local que mais tinha, mas não tô nem aí também. Tá louco, mudou totalmente. É outra pessoa. Outra pessoa. E, Tati, que recado tu pode deixar para as pessoas que sentem vontade de fazer uma bariátrica ou pretendem entrar numa vida saudável? Que recado tu pode deixar para essas pessoas? Primeiramente, assim, ó, que se preparem bem antes. Não tome uma decisão assim, você deu certo, eu vou ir. Porque nem para todo mundo não é assim, né? É jogar na loteria, né? Pode dar certo como não pode dar certo. Então, se prepara antes, acompanhe, leia bastante sobre isso. Eu lia bastante sobre isso. Faça acompanhamento com psicólogo, né? É uma preparação assim a longo prazo. Não dá para ser uma coisa assim, dormir hoje com um pensamento, acordei amanhã, vou fazer a bariátrica. Não é assim. Você tem que estar preparado, porque tem muita coisa que você vai ter que trocar depois da cirurgia, né? Então eu troquei tudo. Troquei remédios, troquei hábitos de vida, troquei alimentação, troquei rotina, né? Cronometrei tempo e assim, ó, tive grande apoio depois disso do meu marido, porque ele também precisou colaborar muito mais com algumas coisas, né? Alimentação que ele também não fazia parte da vida dele, ele teve que aderir junto, né? Precisou também, assim, ó, para eu poder fazer as atividades físicas e voltar a estudar, ele precisou também assumir algumas responsabilidades que eram minhas, né, com o nosso filho. Então, assim, o meu filho, ele tem muitas atividades durante a semana, eu precisava sempre que alguém levava ele, buscava ele, né, e aí, geralmente era eu, porque eu priorizava isso, né, e disse assim, não, agora eu preciso, por um tempo, me priorizar. Não abandonar a minha responsabilidade de mãe, mas eu preciso me cuidar, porque eu preciso estar bem para ficar mais tempo com eles, porque, gente, eu tava uma bomba a ponto de estourar. Um infarto, um AVC. Né? E muitas vezes dormindo, porque o pico mais alto da minha pressão era no momento que eu tava dormindo, 4 da manhã, né? Então, assim, ó, eu precisei, então eu tive todo esse apoio, né? Tenho ainda todo esse apoio. Também meus familiares, que no começo, assim, minha mãe que preparava tudo para mim, fiquei lá uns dias, os primeiros dias fiquei na casa dela, porque ela achava que eu ia desmaiar. Ela disse assim, tu vai ficar muito fraca, tu vai desmaiar. Mas não fiquei fraca, por incrível que pareça, fazia minhas atividades normais em casa, né? Bem, bem tranquilo, assim. Então, assim, só se preparem bem antes, não tomam nenhuma decisão por impulsividade. E se precisar, também estou disponível para quem quiser saber mais ou tiver outras dúvidas. Show, vou deixar o Instagram da Tati aqui embaixo. Se quiserem, sigam ela. Se quiser alguma dúvida, alguma coisa, chame ela, que nada melhor do que quem passou por todo esse processo para explicar melhor, né? E talvez até orientar nesse sentido qual especialista buscar, sabe, qual que é o caminho que percorre até chegar. Um especialista, um bom profissional, ele vai te fazer toda a diferença nesse processo. Né? Então, realmente, eu caí em mãos excelentes, assim, que souberam me acolher, me orientar, me informar bem e me conduzir até a cirurgia. Pessoas, assim, bem felizes na profissão que escolheram e que puderam me dar todo esse suporte. Tati, parabéns pelo teu despertar, parabéns também pela tua coragem e essa decisão que você tomou. E siga firme na tua rotina nova agora. E espero que futuramente possa conversar como é que passaram esses anos aí. Vamos lá. Tomara e pretendo continuar assim, né? Nessa mesma rotina. Porque é algo que realmente faz bem. E realmente faz bem. E uma coisa importante, viu? Uma das orientações que eu tive é que a Nutri me disse, olha, Tatiane, nos 6 primeiros meses, nem uma gota de álcool. Nem uma gota de álcool. Então, assim, porque vem aquela ideia e realmente a gente vê muitos depoimentos de pessoas que viraram alcoólatras após a cirurgia, né? Então, eu segui à risca
toda e qualquer orientação que eu recebia dos profissionais. Né? Por isso que o resultado está sendo positivo, porque tem que ouvir, tem que fazer, tem que tomar as vitaminas, tem que fazer atividade física, tem que se reeducar, né? No começo é trabalhoso, mas depois que você entra na rotina nova, a coisa Vira um hábito normal. Vira um hábito normal. Você esquece aquela coisa, aquela rotina errada que você tinha e acaba se adaptando e se reorganizando. E todo mundo entra junto. Que massa. Tati, muito obrigado. Obrigado pela troca e pela conversa. Eu que agradeço o convite. Tudo de bom, pessoal. Até a próxima. Um abraço.